A partir de agora, o seu podcast Segurança Sempre. Segurança Sempre. Toda semana, um tema diferente para você sobre um dos principais assuntos das empresas. Segurança. Segurança Sempre, com Maurício Lousada. Olá, pessoal. Estamos começando por aqui o nosso primeiro podcast Segurança Sempre. O podcast aqui do Maurício Lousada, um dos maiores especialistas em segurança comportamental da atualidade. Ele que é reconhecido no Brasil e no exterior com as suas palestras e também seus treinamentos que já foram vistos por mais de 2 milhões de pessoas em diversos países. Dentre os seus clientes aí figuram grandes empresas, que são referências em segurança em todo o mundo. Ele que é autor de artigos e livros nesta área e atua como palestrante e consultor em programas de amadurecimento e também consolidação de cultura de segurança, desenvolvimento de lideranças e mudanças de mindset, onde a segurança é vista como um valor não só para o trabalho, mas também para a vida. Maurício, é muito bom estar aqui com você nesse podcast a partir de hoje, Segurança Sempre. Oi, Ranieri. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui nessa estreia do podcast Segurança Sempre. É um prazer bater esse papo com você, falando de um assunto tão importante, a segurança e a sua relação com o nosso futuro. Legal. Maurício, me fala uma coisa. Por que da escolha desse nome? Segurança Sempre para esse podcast. O que isso significa, na verdade, na prática? Bom, eu tenho usado muito este termo, segurança sempre, para me referir a uma coisa que eu acredito muito. Nós precisamos despertar nas pessoas o verdadeiro valor da segurança para o nosso futuro. Não olhar a segurança como algo associado somente ao trabalho, mas sim a todas as áreas da vida. Sabe que há alguns anos eu já eliminei do meu vocabulário um termo que muita gente usa, que é trabalhador seguro. É que para mim não é possível você ter uma pessoa segura no trabalho se antes ela não for segura na vida. A segurança tem que estar associada fortemente ao ser humano e não a uma atividade específica. Por isso alguns termos aí que a gente ouve como motorista seguro, empilhadeirista seguro, vendedor seguro e outros assim, nunca retratam uma verdade absoluta. Se as pessoas forem seguras em suas vidas, e aí eu me refiro a todas as atividades, se a pessoa é segura em casa, na condução de veículos, no lazer, essas pessoas também serão seguras no trabalho, porque o trabalho faz parte da vida. Particularmente, eu não consigo dizer que um operador de máquina seja seguro se ele faz tudo certinho durante a sua jornada de trabalho, usa EPIs, cumpre regras, procedimentos, faz tudo certinho, se quando ele sai da empresa, ele pilota sua moto acima do limite da velocidade da via até sua casa. Nesse caso, nós temos uma pessoa que está fazendo certo porque ela tem medo de punição, tem medo de uma advertência e às vezes até medo de perder o emprego. Mas quando essa pessoa não tem supervisão, ela age conforme as suas crenças e valores. Na prática, Ranieri, sabe o que isso significa? A mesma pessoa que anda acima do limite de velocidade numa via ou que sobe num telhado para trocar uma telha com as sandálias escorregadias, é aquela pessoa que vai descumprir uma regra ou procedimento no trabalho quando ela estiver com pressa ou achar que não está sendo supervisionada. É por isso que eu acredito em uma mudança comportamental que venha de dentro para fora. Nós precisamos estimular as pessoas a perceberem que elas mesmas são as maiores beneficiadas com a segurança e que precisam levar essa cultura para o seu dia a dia. Isso é viver segurança sempre. É ter a segurança como um valor interno, inegociável, não porque uma empresa quer ou porque um líder determinou, mas porque cada um percebe o verdadeiro valor de agir com segurança para chegar a um futuro que todos nós esperamos. Na prática, segurança sempre significa transformar a segurança em uma filosofia de vida. É buscar agir com segurança sempre, porque isso é o que vai nos levar ao futuro que nós queremos viver ao lado das pessoas que amamos. Isso sim deve ser um valor para as pessoas e um valor para as empresas. Certo, mas tem uma coisa, Maurício, que me causa muita curiosidade. Muitas empresas já declararam a segurança como um valor. E mesmo assim, incidentes e acidentes continuam ocorrendo em suas operações. Quero saber de você, Maurício, por que isso ainda acontece? Quando uma empresa declara a segurança como um valor, ela está dando um passo muito significativo e importante na direção da consolidação de uma cultura forte e plena de segurança, porque ela está deixando evidente em que nível de importância o tema segurança se encontra.
mas existe uma diferença muito grande entre os valores declarados e os valores vivenciados. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Todos nós que estamos ouvindo esse podcast consideramos a segurança importante, certo? Eu acho que se não fosse assim, nós não estaríamos nem ouvindo. Mas de verdade, quantos de nós aqui já assumimos comportamentos de risco, como teclar ou falar quando está dirigindo, ou dirigir acima da velocidade da via? Quantos de nós já subimos numa cadeira para trocar uma lâmpada, por exemplo, ou subimos uma escada segurando objetos e aí deixamos o corrimão de lado? Isso acontece porque, embora todos nós possamos declarar a segurança como algo importante, muitas pessoas estão dispostas a, eventualmente, negociar ou descumprir alguma regra de segurança com aquela falsa crença de que a situação está sob controle. Aí está a diferença entre os valores declarados e os valores vivenciados em uma empresa. Declarar que segurança é um valor é fácil, mas para transformar isso em algo que é vivenciado todos os dias, uma empresa precisa assumir compromissos reais, que vêm lá dos mais altos níveis hierárquicos da organização até a operação. É preciso que haja um suporte para a tomada de decisões seguras em todos os níveis e que as pessoas tomem decisões baseadas em seus valores pessoais, que também devem contemplar a segurança. Transformar a segurança em um valor vivenciado e não apenas declarado é um processo que requer muito engajamento, envolvimento e disposição para a consolidação de uma forte e sustentável cultura de segurança. Certo. E me diga uma coisa, qual é o papel dos líderes nesse processo de consolidação de uma forte e sustentável cultura de segurança, Maurício? Na verdade, os líderes são a chave desse processo porque são eles que tomam decisões. Para pensar. Os líderes cobram, eles promovem, contratam, são eles que demitem. E é exatamente por isso que eles têm nas mãos o poder de balizar o nível real da importância da segurança nas operações. Eles fazem isso através dos discursos e das ações. Por exemplo, a decisão de promover um colaborador evidenciando que o engajamento desse colaborador com segurança foi importante para a promoção pode ser um elemento precursor de dezenas de outros colaboradores igualmente engajados com segurança no futuro. Assim como neste exemplo, há centenas de outras ações que podem ser tomadas pelos líderes que colocarão cada vez mais em evidência a importância da segurança na organização. É importante a gente ressaltar que os líderes mais próximos à operação são de extrema importância nesse processo, porque eles trabalham e lideram onde a segurança acontece. Mas eles só terão força para tomar decisões seguras e corretas se essas decisões forem suportadas e incentivadas pelas lideranças de nível hierárquico acima. Em outras palavras, um líder de operação só vai conseguir promover a segurança se eles tiverem uma empresa verdadeiramente comprometida com esse tema desde os níveis mais altos da organização. Se um líder, por exemplo, do nível da operação é cobrado prioritariamente por produtividade, é natural que ele vai cobrar o seu time usando esse mesmo parâmetro e assim vai transmitir para sua equipe a percepção de que isso se sobrepõe a tudo. Imagina, por exemplo, um gerente que chega pela manhã e na troca de turno conversa com o encarregado daquela noite, do turno que se encerrou à noite, do terceiro turno, e logo de cara ele pergunta: "E aí, como é que foi a produção? Nós conseguimos atingir a meta dessa noite?" Desta maneira, ele fará com que aquele supervisor cobre continuamente da sua equipe a meta de produção a todo custo, e às vezes isso inclui até ao custo de um acidente. Por um outro lado, se pela manhã aquele gerente começa perguntando: "E aí, nessa noite nós trabalhamos com segurança, nós não tivemos nenhum acidente, nenhum incidente, nenhum evento indesejado?" Neste momento, através dessa pergunta, esse gerente vai estar estimulando aquele supervisor a cobrar a segurança do seu time. Olha, nesse caso, você percebe que a segurança como valor ela se propaga na forma como os líderes se expressam e como eles agem. É verdade que muitos líderes se preocupam verdadeiramente com segurança, mas eles não sabem se expressar e muitas vezes as suas ações não estão alinhadas com o discurso. E isso é uma consequência do fato de que a grande maioria dos líderes nunca foi de fato treinada para lidar com o tema segurança e nem para propagar a segurança como um valor real na organização. Estes são apenas alguns exemplos do que a liderança pode fazer para tornar uma empresa mais segura. Isso, na sua opinião,
tem impacto na produtividade e lucratividade de uma empresa? Sim, a resposta é sim, e de uma forma extremamente positiva. Olha, eu te convido a pensar nas empresas mais seguras que você conhece. Fala a verdade. Todas elas são ou não são extremamente produtivas e lucrativas? Sabe aquele conceito de que segurança e produtividade se contrapõem? Isso já ficou num passado distante. O problema é que muitas empresas ainda insistem em permanecer nesse passado. Olha, eu quero deixar claro que para mim o primeiro grande benefício de se investir em segurança é garantir que nenhuma vida seja perdida e que ninguém se machuque, todo mundo volte para casa do jeito que saiu. Mas ainda assim, é possível olhar o investimento em segurança como uma forma de proteger a lucratividade e a produtividade de uma empresa. Muitas empresas ainda não se deram conta do custo financeiro de não investir em segurança e acabam perdendo muito por isso. Só para exemplificar, vamos pensar no que seria o custo de um acidente em uma linha de produção. Em um primeiro momento, o que vem à nossa cabeça são os custos decorrentes de tratamento médico, afastamento do colaborador, aqueles custos primários. Mas atrás disso, há uma série de outros custos que nem sempre são tão evidentes. Por exemplo, quanto custa parar a produção por 30 minutos ou 1 hora cada acidente? Qual é o custo de treinar alguém para substituir de forma temporária ou definitiva alguém que se acidentou? E ainda outros custos relacionados ao fator previdenciário, renovação de seguros e a própria imagem da empresa. Olha, cada vez mais as empresas do segmento B2B, aquelas que produzem e fornecem para outras empresas, cada vez mais elas estão sendo avaliadas quanto à performance e segurança na hora da assinatura de um contrato. Isso porque quem compra sabe que um acidente tem um impacto enorme nos custos e, consequentemente, na formação do preço de venda de produtos ou serviços. Eu tenho um exemplo recente de uma empresa que perdeu um contrato milionário para um concorrente porque esse concorrente tinha uma performance melhor em segurança. Quanto custa a perda de um contrato desse porte? Essas questões estão e estarão cada vez mais em evidência nas relações comerciais no futuro próximo. E não é à toa que grandes empresas já estão investindo pesado em segurança. Mas não só em adequação a NR12, equipamentos, proteções, sobretudo em mudança de cultura, porque elas perceberam que é preciso criar um ambiente propício para o desenvolvimento de seres humanos seguros, tanto no trabalho quanto na vida. Na minha opinião, proteger a vida e a integridade física dos colaboradores é uma decisão de extrema importância que tem um excelente efeito colateral: o crescimento exponencial de uma empresa. Maravilha, maravilha. Maurício, eu quero saber o seguinte agora. Qual a principal mensagem que você daria para as pessoas que ainda não se convenceram que a segurança deve ser um valor vivenciado sempre em todas as áreas da vida? Não só das empresas, principalmente das empresas, né? Isso é muito importante, mas da vida, Maurício. Bom, para essas pessoas eu faria uma pergunta que eu tenho usado no começo das minhas palestras. A pergunta é: qual é um momento da tua vida que você não quer perder? Você quer ver o seu filho ou sua filha dar os primeiros passos? Estar na formatura do seu irmão mais novo ou da sua irmã mais velha? Conduzir a sua filha ao altar no dia do casamento dela? Você quer estar na festa de 80 anos dos seus pais? Olha, o futuro reserva para todos nós momentos imperdíveis. E deixar a segurança em segundo plano pode significar a nossa ausência nesses momentos especiais. Por isso, eu acredito fortemente que devemos viver a segurança como um valor inegociável, sempre. Se para você andar em uma moto em alta velocidade é adrenalina e liberdade, pensa se isso vale o risco de não levar a sua filha ao altar um dia no casamento dela. Coloca tudo isso na balança e avalie o que realmente é importante para você. Legal, Maurício. Você que está curtindo aqui o nosso podcast, foi o nosso primeiro podcast Segurança Sempre. Sua mensagem final, por gentileza, Maurício Lousada. Só um detalhe, toma cuidado com a falsa crença de que acidentes só acontecem com os outros. Tem gente que acha que acidente só acontece com o vizinho. Mas lembre-se que você também é vizinho de alguém e que o seu vizinho pensa exatamente a mesma coisa. Nestes mais de 20 anos falando de segurança, eu aprendi que a maior parte dos acidentados imaginavam que acidentes jamais aconteceriam com eles.
Essa é uma crença muito perigosa e que já tirou muitos pais e mães de formaturas e muitos filhos e filhas das festas de 80 anos de seus pais. Por isso, agora eu quero falar com você que ouviu esse podcast até aqui e te convidar para acompanhar semanalmente as próximas edições. Aqui eu vou compartilhar o que aprendi e o que eu acredito sobre segurança, para que você possa aplicar tudo isso em todas as áreas da sua vida. Quero convidar também você que é líder, você que é profissional da área de segurança, você que trabalha numa empresa. Quero convidar você a nos seguir e ouvir semanalmente nosso podcast Segurança Sempre. O meu compromisso com você é trazer dicas e insights importantes sobre como podemos consolidar a cultura de segurança nas empresas e, antes disso, nas pessoas. E, por fim, eu quero convidar você a ser um multiplicador deste conteúdo, enviando um convite, o link e a sua recomendação pessoal, se você gostou, para os seus amigos, colegas de trabalho, para os seus familiares. Eu acredito que juntos nós podemos construir uma sociedade mais segura e um Brasil que no futuro não amargue índices alarmantes de acidentes no trabalho, no trânsito, no lazer ou em casa. Todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, uma nova edição do podcast Segurança Sempre, para começarmos a semana falando de segurança. Eu te convido a vir comigo neste propósito. Vamos juntos viver segurança sempre. Muito obrigado. Então é isso, gente. Na próxima semana, convido você para curtir aqui nas nossas plataformas de podcast mais um podcast Segurança Sempre. Aí você pode baixar o podcast, ouvir aí no seu carro, ouvir fazendo a sua caminhada, sua atividade física, ouvir com seus amigos. Fica aqui à sua total disposição toda semana aqui com o nosso especialista em segurança, Maurício Lousada. Aguardo você para o próximo podcast. No trabalho, na academia, no carro, em sua casa. Acompanhe o seu podcast Segurança Sempre. Segurança Sempre.